citar, esse é um trabalho, veja, de 84, lá, no Nordeste. O Matheus Ribeiro, já é falecido, um professor da área de pedologia, ali mostrando uma correlação, né, que não tem novidade nenhuma, que quanto maior a deficiência hídrica, menor a produtividade. Mas observem que a dispersão dos dados nos mostra que, por exemplo, eu posso ter nesse déficit hídrico, essa produtividade, eu posso ter essa aqui também, né? Certo? Veja como tem de, lá, essa produtividade do Nordeste, né? De 40, 50 até 100, né? Com déficit hídrico elevado, né? Por que acontece isso, né? Isso é déficit hídrico, considerando o balanço hídrico, né? Aí, no mesmo estudo, ele mostra que quanto maior a soma de bases no perfil de solo, maior a produtividade. Então, o tema déficit hídrico, eu vi um gráfico esses dias, os últimos 10 anos, em todos eles, considerando a média anterior dos 50 anos, a gente teve déficit maior. Então, a gente caminha para isso mesmo, né? Então, nós estamos nesse caminho aí, né? Temperatura média aumentando um pouco, tá? Então a gente caminha para isso daí, né? Então, o tema regenerativo, então o primeiro ponto que eu colocaria é o seguinte: nós estamos praticando uma agricultura de 0 a 20 centímetros, ou nós estamos praticando uma agricultura de 0 a 80 centímetros, de 0 a 100 centímetros, de 0 a 1,5 metro? Será que tem importância saber esse negócio desse corpo do solo? Será que serve para alguma coisa, né? Então, só para citar, né, que não é nada novo, né? Aliás, tudo que eu vou apresentar aqui não está nada novo. É só dá para trazer dentro da agricultura regenerativa. Isso aqui é um balanço um balanço edafo-climatológico feito em Porteirão, Goiás, sudoeste goiano, ali, um lugar de seco, quente no meio do ano, né? Aí foi numa dissertação que eu estava acompanhando, pegamos lá as estações de Goiás, e veja a média do déficit hídrico no ano verde, é o que foi o melhor ano agrícola. O azul a média e o vermelho o pior. Dá uma olhada final de safra, a gente tem déficit hídrico de 400 a 800 milímetros. E esse número, não se assustem, descendial, então isso é muito preciso mesmo. A gente tem vivido, claro, em algumas regiões mais, outras menos, né? Então, essa agricultura regenerativa, ela tem que olhar, bom, peraí, em vez de eu fazer uma agricultura de 20 centímetros, eu vou fazer uma de 1 metro, ou vamos pelo menos de 50 centímetros, depois eu posso fazer uma de 1 metro, porque aí essa tal da sustentabilidade, ela vai aumentando, né? Isso aqui, olha, algo antigo aí, mas eu peguei porque isso, variedades não vale mais nada, né? E eu estou mostrando a produtividade do primeiro corte, tanto aqui isso aqui é um neossolo quartzareno, maneira quartzosa, e aquele M de mesotrófico, hidromórfico, uma areia úmida que tem lá na Benalco. E eu fazia a caracterização dos solos na época do SISU, né? E aquele solo lá, o PV eutrófico, areia submédia, ele é muito, quimicamente, muito melhor do que o neossolo quartzareno. Mas por que aqui produziu mais? Porque era uma areia, 1,5 m, 2, uma areia cinza, por isso hidromórfico, que não drenava e tinha água o ano inteiro. E aí a areia úmida fica friada, o sistema radicular vai embora. Agora vocês querem ver os dados? Ó, o vermelhinho é o PV e o verde é o neossolo quartzareno. Isso aqui é potássio, ó, aqui tem o dobro. Olha o teor de potássio do neossolo quartzareno, 0,05 milimol, né? Soma de bases, ó, metade desse aqui. Aí, vê por cento, aí ficou meio parecido, porque a CTC do verde é bem menor, né? Então a saturação do base fica meio parecida. Mas veja só que, ó, a soma de bases aqui da areia, né? Que é o verdinho, tá ali, ó, a soma de bases, aqui, ó, no limite dos mínimos, só que quanto tem aqui? 1,5 m. Então, a agricultura, as recomendações, os balanços, a contabilidade nutricional, ela talvez pudesse levar em conta, em vez de, imagina, 1 milimol de potássio em 20 centímetros, são 100 quilos de cada isótopo. 1 milimol em
20 e depois de 20 a 40 são 200, 40 a 60, 300, 60 a 400, né? Então, naquele perfil lá, e aí tinha a raiz mesmo, né? Vai embora, né? Aquele perfil lá, meio centimol, vezes 5, dá 2,5, então dá 250 kg de K2O. E o melhor, quando o nutriente está em profundidade, o solo demora muito mais para secar em profundidade. Então ele fica mais eficiente ainda, né? Só para... Isso aqui é o teor de potássio médio de uma usina do Oeste Paulista. E cada risco desse é uma unidade de solo, tá? E aí está só o potássio do perfil, até o metro, né? Veja que a maioria deles é maior que 1,5 até um metro de profundidade. Bom, a recomendação de potássio, ela está baseada no estoque de 0 a 20, mas a cana não está usando 50, não está usando 80. Será que ele não tem que rever isso? Talvez, será que não estamos usando potássio demais, né? Deu uma onda de aumentar potássio. Como é que está o perfil? O seu canavial tem raiz em profundidade? Eu perguntei isso um dia para o Cruciol, num encontro em Company. Falei, ô Cruciol, se tiver enxofre lá, embaixo, lá, 80, 100, e o sistema de clorura da cana estiver chegando lá, aí eu olho a análise da 5 ppm lá, o milimol de carga, na primeira camada, a cana vai usar aquilo lá embaixo? Ele respondeu rapidamente, claro que vai, né? Tá certo? Então, isso aqui é o teor de enxofre, uma camada de, sei lá, 80, 100 centímetros do lado direito, e de 0 a 25. Veja que tudo que vai para o verdinho, azul e amarelo é maior, né? E os vermelhos da superfície, a gente não usa isso, não. Se o sistema de clorura estiver lá, usa, né? Então a nutrição, essa ciclagem, né? Esse uso do perfil, né? Nada mais sustentável do que você... Imagina eu usar água de 1 metro ao invés de usar água de 20 centímetros, né? Fica bem melhor, né? Vamos lá. Aí a gente não consegue interferir, né? Os potenciais da CTC. A CTC efetiva, que realmente está lá no solo, né? Daquele mesmo solo que tinha aquilo tudo de potássio, lá, a maioria deles é 25 milimol de carga, é baixinho, né? A potencial chega a 50, né? A gente pode mexer nisso aí até uns 55 centímetros, que eu já vi ela até 55, e aí dá para você incorporar mesmo. E aí a notícia, não sei se é boa ou ruim, que eu preciso dar para vocês, é que se o calcário não for incorporado no solo, se o solo não abraçar o calcário e o calcário ao mesmo tempo abraçar o solo, não há correção de pH, né? Se eu jogar... Vou dobrar a dose, né? O Cruciol vai falar muito disso aí, né? Em vez de 5, vamos por 10. Você joga na superfície, passa um subsoladorzinho, não vai acontecer nada, né? É ruim porque eu tenho que mexer no solo, né? Mas é bom porque eu posso corrigir. E a correlação do pH, tem um hackerzinho lá na nossa equipe, que não entende agronomia, ele rodou lá para ter a correlação de parâmetros químicos com a produtividade de uma usina que a gente tinha um banco de dados grande. Aí ele veio todo triste lá, falou, ih, rapaz, esse negócio aqui tá dando tudo errado. Eu falei, por que, Felipe? Ele falou, rapaz, a maior correlação aqui da produtividade foi com o pH. Ninguém nunca me pediu um mapa de pH, isso aqui não deve ter importância nenhuma, né? Então, veja só, o pH é o maestro da orquestra, né? Tá certo? Isso é preparo de solo, sustentabilidade. Não tá rodando aqui. Opa. Só para dizer que se a gente mexe nisso, a gente pode mudar isso tudo aqui. Encher o solo de carga negativa, não fixa fósforo, disponibiliza o que está retido, a atividade biológica aumenta, os micronutrientes chegam no máximo de disponibilidade, o alumínio precipita, a vida fica maravilhosa, né? O gráfico que o Malavolta mostrou para a gente há muitos anos. É o seguinte, a gente precisa preservar a linha da cana, a gente tem que fazer tudo isso, usar o perfil, olhar a sustentabilidade, ver, entender e tal. E aí a gente tem que ter essa sequência aí para você ter produtividade sustentáveis, né? Manutenção do rodado centralizado nas entrelinhas, para ter elevada produção de raiz, para usar esse perfil que tem água e nutriente, né?
Aí você aumenta a água disponível, diminui o déficit hídrico, usa os nutrientes que estão estocados, o canavial fecha mais rápido, sombreia, ajuda o Weber a fazer o controle de erva daninha, e aí reduz o impacto negativo da praga. Não é que reduz a praga, mas tem muita raiz, diminui o impacto negativo da praga, né? E aí a gente faz conservação de solo também, a gente pode ir saindo fora de terraceamento, que é um problema em termos de manejo, né? E aí isso tudo vai acontecendo a mesma coisa, e aí esse é um caminho da sustentabilidade. A gente vai tendo longevidade, produtividade, né? Que é isso que a gente quer. Isso aqui é o que a gente quer ter embaixo da linha. Eu já vi embaixo do sexto corte, minhoca em solos argilosos. No ano passado me perguntaram se um dia eu conseguir fazer plantio direto em cana-de-açúcar. Eu falei, esquece. Lá, muito tempo atrás. Agora eu tenho certeza que vai ser possível. Porque quando você produz um canteiro dessa ordem aí, uma grande produção de matéria orgânica dentro do perfil, a gente vai ter que controlar a praga e tal. Aí como é que a gente vai fazer, vai aprendendo, né? Mas o caminho é isso aí. É um detalhe, né? Porque a entrelinha é isso aqui, ó. Aqui não tem vida, aqui não tem raiz, não tem biologia, não tem nada. Isso aqui é uma pedra, dá uma olhada, né? Não tem como. E hoje, na colheita 1,5 metro, mais ou menos metade. Quando é metade, tá bom, né? Fica desse jeito aí. Então nós estamos usando metade do volume do solo a partir do primeiro corte da cana. Entendam isso daí. Por isso que a metade que sobra que não é pisada, não pode pisar mesmo, né? As taxas... Aonde você não está, os caras estão fazendo esse tipo de investigação? Eu não sei te responder. Eu espero que sim, né? Não tá, mas... Eu espero. Não tá tão ferrado. Ó, taxa de infiltração. Olha aí, ó. Pós-segundo corte, ó. Então, o ar de solo tem 15% de argila ali, ó. A taxa de infiltração. Ou seja, toda chuva de verão não vai infiltrar. Ela vai tudo pro terraço. Aí o cara vai olhar o terraço cheio d'água, ele vai falar assim, ó. Tá vendo? Ó, se eu tirasse o terraço, ó o que vai acontecer. Aí ele pisa, porque tem o terraço. Porque o terraço define uma linha com uma tortuosidade que o sistema não consegue desenhar aquela... E aí ele pisa linha entre linha, daí vai para essa taxa de infiltração. Então, na verdade, é o vilão, né? Muitas vezes o terraceamento é o vilão. A não ser que você faça o plantio independente do desenho do terraço. Isso é fundamental. Não pode arrumar a linha, porque depois você vai pisar a linha entre linha, aí acabou a vida do canavial. Tá certo? E esse número, as primeiras vezes que começaram a fazer isso, meus colegas de trabalho, né? Eu falei, não, rapaz, isso aí tá errado, pode repetir isso aí, que esse número não é possível. Aí eu convertei com os colegas da física e tal. Aí, bom, vou repetir. Cada teste desse daí demora quase 5 horas, né? Vamos repetir. Deu de novo. Não é possível. Tem alguma coisa que tá errada. E é isso aí mesmo. Tá? Aí, a nossa salvação, que é a raiz, né? Que está mostrando nesse do meio aqui o volume de raiz de Braquiária rosisiensis, né? Aqui é mileto e aqui é crotalária. Então a crotalária continua sendo maravilhosa, mas lá dentro do mileto junto com Braquiária rosisiensis, para adubar a gramínea, tá? A conservação de solo, ela não funciona. Então olha aí. E é isso aí agora, é volume, raiz, isso aí é uma moita de raiz de barba de bode, tinha quase 10 kg de terra embaixo dela. Isso aqui é um solo álico, então uma gramínea adaptada. O que eu preciso para produzir matéria orgânica no solo? Uma gramínea adaptada. Ah, mas o solo é álico, não tem problema. Aquela adaptada, ela vai lá e produz raiz, esse é o caminho, né? Olha lá, as plantas com volume de raiz diferente, cobertura, mileto, né? Aqui, aveia preta e citros, né? E comparando com o nabo forrageiro, a diferença aqui, né? Ó, essa é a raiz do nabo, essa aqui é a raiz da aveia. Onde precisa produzir carbono, ciclar nutrientes, né? Então, ir por esse caminho aí. E ter essa situação aí, né? Aí é o seguinte, como
o grão, ele meio que já se livrou bastante da questão do terraceamento. A gente precisa fazer isso com sustentabilidade, sem ter erosão, lógico, nem se comenta, né? E aí, quando você começa a fazer manejo de solo com uso de gramínea de cobertura, você consegue entender isso que está escrito aí, ó. A gente não consegue evitar esses eventos aí. Só que a gente consegue estabelecer uma estratégia para gerenciar esses eventos, né? Eu sempre digo, o sujeito, o agrônomo está saindo da usina, ele olha no retrovisor, vê essa nuvem aí, se ele der aquela encolhida assim, falar, ah, meu Deus, é porque tem alguma coisa que vai ter. Se ele olhar e falar, não, vamos embora, tranquilo, tudo certo, embora para casa, não entra aí, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que caminhar, né? Então, assim, só para dizer sobre a cobertura vegetal, que hoje é fundamental no setor de cana, por que ela... Vou comparar o terraceamento com a cobertura. O terraceamento é o antitérmico e a cobertura é o antibiótico. Eu estou com um problema, identificou lá a bactéria, aí vou tomar um antibiótico, vai na causa, mata a bicharada, no dia seguinte eu vou acordar morrendo de fome, beleza, vamos que vamos, né? Ou eu vou ficar tomando antitérmico para combater o problema, né? Que é a bacteriose lá. O que faz o terraceamento? Ele secciona a rampa. A hora que a água correr, vai encher o terraço de água. Então, o terraceamento atuou no efeito. Certo? Já correu água. É importante? Sim, nós vamos ter que usar enquanto a gente não aprender a andar sem eles. Nós temos que aprender a andar. Já tem usina que aprendeu bastante, outras estão aprendendo, outras estão sabendo agora que isso está acontecendo e algumas ainda não tiveram a notícia, né? A cobertura vegetal, por que ela atua na causa? Ó, ela minimiza o impacto da gota d'água, porque tem massa foliar em cima, né? Reduz e minimiza a formação de crosta superficial. Quando dá uma pancada de chuva na terra nu, forma 2, 3 dias depois, forma uma crosta. Se vier um pé d'água depois em cima, a água não infiltra. Aí ela vai correr. Então, quando tem a cobertura vegetal, não forma crosta. A formação de raiz desenvolve uma amarração, cria uma estrutura provisória que o solo não tem. Gente, todo mundo que está aqui é canavieiro, vive da cana-de-açúcar, aprendeu a gostar da cana-de-açúcar e tal. Mas nós estamos, a cultura da cana comparada ao grão, café, laranja, é uma cultura, vou usar esse termo para chocar vocês, ou nos chocar. A cana-de-açúcar é uma cultura marginal. Marginal. Presta atenção, a gente está indo aonde não produz soja com algodão, que a soja faz uma precoce lá e vem algodão em cima. Imagina se nós vamos competir com soja e algodão, soja e milho, café. Então, nós estamos... nossa, eu não posso mexer no solo porque eu vou estragar a estrutura do solo. Que estrutura, gente? O resultado do intemperismo no arenito é um monte de areia, um monte de grão. Que estrutura que tem aí? Nenhuma. Nós estamos falando de criar uma estrutura por um período, enquanto eu estou preparando para entrar com a cana, depois a cana vai produzir raiz e ela toca o barco para frente. Só que preciso fazer bem. Então não posso ficar com medo de não enterrar o calcário até 55 centímetros, porque eu vou estragar a estrutura do solo. Que estrutura, meu filho? Que estrutura? Entenderam? Aí tem muita área de cana, aí tem uma área, está compactado, virou uma pedra. Que estrutura que é essa pedra, moçada? Isso aí é uma degradação do agregado. Nós temos que desmontar isso com explosivo, com implemento, com o que for. Nós temos que fazer a água infiltrar. Entenderam? E aí, o que eu estou falando para vocês é um negócio interessantíssimo, que eu descobri aí há poucos anos. Se a água infiltrar, ela não escorre. Entenderam? Isso é uma notícia nova, Então, nós descobrimos isso, que se a água infiltrar, então, mexer no solo não gera erosão. Eu vou mergulhar. O que gera erosão é mexer errado.
Está compactado até 40 centímetros. Eu vou lá e preparei 35. Tá? Aí lascou. Choveu, saturou os 35, por causa dos 5 centímetros, a água não infiltra, vai arrastar a terra. Falou, pô, aquele filho da mãe daquele Masa, para não falar outra coisa, falou que se eu preparasse o solo não ia ter erosão e não sei o que, aí tá arrastando a terra tudo. Não, mexer no solo de maneira correta, né? Ah, eu posso gradear? A grade é o implemento do demônio, não sei o que. Não, a grade a gente usa para incorporar calcário, desidratar a erva perene. Não, só que é o seguinte, a hora que acabou a grade eu já entro com o arado. E eu não vou fazer isso na fazenda inteira, gente. É bem faixa. 1979. Eu estava lá, todo esperançoso para pegar meu diploma no final do ano. O professor Ailton Casagrande, alguns aqui conhecem, outros não, levou a gente na usina Tamoio, que também já não existe mais, né? Para ver preparo de solo e plantio em faixa. Eu tenho 45 anos de formado, então eu estou dizendo para vocês que eu vi preparo de solo e plantio em faixa há 45 anos atrás. Então o que tem de novo nisso? Nada. Só que essa ferramenta está disponível para a gente diminuir a dependência do terraceamento, porque ele hoje é um problema grande para nós. Vamos continuar usando? Vamos. Ó, eu vou continuar com a minha bengala enquanto eu não conseguir andar sem bengala. Daqui a pouco eu vou aprender, firmei, fiz musculação, fisioterapia, pilates e tal. Não preciso mais da bengala. E o que é isso? A cobertura vegetal, gente. Essas raízes não só desenvolvem essa estrutura provisória, como ela aumenta a água disponível por unidade de volume. E aí, a hora que eu for sulcar, não tem assoreamento, porque está tudo amarrado, entenderam? E aí você fala, mas será que é tão poderosa assim? A transpiração das plantas evita a saturação do solo, bombeando a água acumulada para a atmosfera. Então ela fica... O que ela está fazendo? Ela está atacando as bactérias lá, ela está pegando de todo jeito, mata na pancada, mata no explosivo, mata na bengalada e está matando lá o tempo todo. Então isso é atuar na causa. A gente só precisa aprender a fazer isso. É muito simples, mas tem que pegar o jeito, né? E ainda tem um efeito adicional ali, ó, que acelera a reação do calcário e promove uma reciclagem de nutrientes espetacular. Ó, milheto com Braquiária roseense chega a produzir na superfície e mais no solo, então de 50 a 60 toneladas de material por hectare. Então produzir matéria orgânica com raiz, com semente, né? Sustentabilidade. Aqui só para mostrar, né? Terraço passante. Passante é aquele terraço que você olha na lavoura e você não enxerga ele. Essa é a definição de passante. Você enxergou, o terraço não é passante, ele é pulante. Tá? Fica simples para guardar. E aí a gente precisa sair desse mundo aí, né? Vamos sair desse mundo aí. E qual é o nosso aliado? Cobertura vegetal, gramínea, pasto. Aquela braquiária que precisa aprender a ficar com ódio dela, porque ela atrapalhava a cana e tal. Veio a braquiária roseense, está na citricultura faz 30 anos. No grão já faz uns 30 também. E o canavieiro está brabo porque tem que pôr braquiária no meio da cana. Né? Vai ter que pôr nela. Então, não é mais aquela... Essa rosiense, ela vê um caminhão escrito herbicida, ela morre. Então, ela é facinho de manejar, né? E é isso aí, a novidade de 1979 que eu estou trazendo para vocês, né? Um evento para trazer novidades. Está aqui, ó. A área era assim, ficou assim. Preparo e plantio da cobertura em faixa, preparo e plantio da cana em faixa. Às vezes o preparo e plantio da cana não precisa ser em faixa, porque já forrou, secou tudo, dá para fazer o plantio. Mas se quiser continuar fazendo em faixa, melhor ainda, né? E aí, o que eu estou falando para vocês? Às vezes eu termino uma conversa, uma palestra, a pessoa falou, Márcio, é isso mesmo, a gente tem que arriscar mais mesmo. Eu não entendeu nada. Não entendeu nada, ele não entendeu nada. Eu estou falando que o nosso risco tem que ser zero. Tender a zero. Zero nunca é, mas tem que tender a zero. E a nossa tábua de salvação, gente, é o uso de gramínea. Primeiro, fazer água infiltrar. Então é preparo para valer, não é preparo psicológico.
É preparo para valer. Tem que raspar a cabeça do japonês lá do outro lado, balançar o cabelo dele pelo menos, tá certo? Enterrar o calcário que vão falar para vocês aí aumentar a dose, tem que aumentar mesmo, tá certo? Para ele funcionar. Aí vira aquela festa do aumento do pH, disponibilização de micronutrientes, atividade biológica, aí vai embora, né? E aí esse é o mundo, ó. Vegeta o lugar que vai chegar água, enfim, ó, gramínea para todo lado, gramínea aqui, uma sucação com uma ligeira ductilidade para drenar ali, não é para correr água aí, mas se por acaso correr, eu tenho onde levar água. Não, isso aí.